Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo em gerar conteúdo aqui para vocês é te ajudar a organizar a sua carteira de investimentos de uma forma cada vez mais simples e de uma forma cada vez mais rentável. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse comparador de ativos que se chama Mais Retorno, que é um comparador de ativos fundamental para quem quer organizar a carteira de investimentos. O que esse comparador de ativos ele vai fazer para você? Você vai conseguir comparar fundos de renda fixa com fundos de renda fixa, você vai conseguir comparar fundos com índices, você vai conseguir ter uma visão completa de qual que é o comportamento de cada um dos ativos e isso vai fazer com que você consiga organizar mais as suas ideias em relação a quais produtos vão compor a sua carteira de investimentos. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você receber as notificações sempre que a gente gerar novos conteúdos e também não deixe de compartilhar esse vídeo caso ele faça sentido para você. Quando a gente está falando aqui sobre os comparadores de ativo, você vai ter vários índices, você vai ter vários fundos e você vai ter vários tipos de investimento que você vai poder comparar para você entender qual é o melhor. Quando a gente está falando sobre títulos, quando a gente está falando sobre produtos, dificilmente a gente vai conseguir acertar qual vai ser o melhor fundo olhando para o passado. Esses comparadores de ativo, o que eles vão fazer para você é mostrar como foi a evolução de algum determinado tipo de produto nos últimos anos, ou nos últimos meses, ou desde que ele foi iniciado. Quando a gente está falando sobre um comparador de ativos, ele não vai conseguir prever o futuro para você. Ele não vai conseguir te dar qual vai ser o melhor investimento para os próximos 12 meses ou para os próximos 10 anos. O que ele vai fazer para você é, ele vai te mostrar como esse ativo ele se comportou ao longo do tempo em algumas janelas que você vai escolher quando você estiver fazendo análise de cada um dos fundos, cada um dos produtos. Ele vai funcionar com uma coleta de dados, ele vai pegar um dado histórico. Por exemplo, vamos supor que você quer saber como que foi a evolução das ações da Petrobras nos últimos 15 anos. Ele vai pegar os dados históricos da cotação da Petrobras nos últimos 15 anos e ele vai te mostrar isso num gráfico. Quando você vê isso através do gráfico, você vai comparar com o CDI, se você quiser, você consegue comparar com o IPCA, se você quiser, você vai conseguir comparar com o índice Bovespa, se você quiser. Então, ele vai ser um software que vai ter uma base de dados muito grande e que ele vai apresentar isso para você em gráfico. A gente vai entender um pouco mais como que ele funciona um pouco mais para frente. Agora, eu queria mostrar para você como é que funciona dentro da plataforma a comparação que você pode fazer entre índices. Eu acho que o primeiro passo quando você abre uma plataforma, aqui a gente já tem a tela do Mais Retorno, que é o seguinte, quando você entra lá no Mais Retorno, eu acho que é muito importante, antes de você começar a entender sobre quais fundos, quais ações você vai comparar, você entender sobre esses indicadores aqui. Você vai ter possibilidade de fazer uma comparação entre o CDI e a Selic, que são considerados aquelas taxas livres de risco. Se você não quiser correr risco nenhum ou o menor risco possível, você vai ter que ter um rendimento que acompanhe esses dois índices. Você pode colocar o IPCA, que é a inflação do período, para você entender se o fundo que você vai comparar ele está batendo a inflação, se você está realmente tendo um ganho real. Você pode colocar o índice que é o IHFA. Esse índice ele pega uma média dos fundos multimercados da indústria. Então você vai ver como que a média dos fundos estão se comportando e você pode colocar o índice Bovespa, que o índice Bovespa ele representa mais ou menos a evolução de 66 empresas, né, das maiores empresas aqui que são listadas em bolsa. Então quando você coloca todos esses índices, aqui a gente ainda não está falando sobre produtos, todos esses índices no gráfico do Mais Retorno, você consegue entender que nos últimos 5 anos você tem uma evolução da Selic e do CDI de 47,63%, são representados aqui por essa linha vermelha e a linha verde ela está atrás da linha vermelha porque elas oscilam basicamente do mesmo jeito. A gente tem aqui o IHFA, que é o índice dos fundos multimercados, que ele é representado aqui por essa linha verde, tá vendo? Nesta linha verde ele tem um pouco mais de oscilação de preço, né? Mas ele tem um pouquinho mais de volatilidade do que a Selic e o CDI. Aqui eu tenho o IPCA, que foi de 33,19%, e aqui eu tenho a bolsa, que é o índice Bovespa. Quando eu pego o índice Bovespa, dá para ver claramente nesse gráfico que eu tenho uma volatilidade muito maior do que o CDI, do que o IPCA e do que o índice que é a média dos fundos multimercados. Então, nos últimos 5 anos,
essa aqui foi a evolução desses indicadores. Por que que é importante você entender qual é a evolução desses indicadores? Quando você entende qual que é a evolução das médias, né, dos indicadores, vai ficar muito mais simples para você entender qual que é a evolução do fundo que você escolheu. Se ele está batendo, por exemplo, se você tem um fundo de ações, você tem que ver se ele está batendo o índice Bovespa. Se você quer comparar um fundo multimercado, você tem que entender se ele está batendo o CDI e a taxa Selic. Por quê? Porque esses vão ser os benchmark. Vai ser os poderes que você tem ali de comparar a evolução do teu fundo de investimento. Lembrando que não adianta você ficar comparando isso mensalmente. Não adianta você ficar olhando isso de 2 em 2 meses. O que você vai ter que fazer é entender qual é o índice passivo para você poder saber se o teu fundo ele está indo melhor do que a média dos outros fundos. O que que esse comparador de ativos ele vai te ajudar quando você começa a utilizá-lo? Ele vai te dar uma economia de tempo muito grande, porque você vai ter um poder de analisar os fundos que você quer dentro de uma única plataforma, visualmente mais simples. Isso vai fazer com que você tome decisões muito mais inteligentes, com muito mais conhecimento, com muito mais dados em relação aos produtos que você tem na tua carteira. Por isso que eu sugiro que você não tenha muitos produtos, que você tenha bons e poucos produtos para que fique fácil para você analisar a evolução de cada um ao longo do tempo. Vai ficar muito mais fácil para você quando você quer comparar ativos de riscos diferentes, quando você quer entender qual que é a evolução de cada um dos ativos. Se você tem na sua carteira de investimentos, por exemplo, 15 fundos, né, 12 fundos, vai ser fácil você colocar esses 12 fundos na plataforma. Porque quando você colocar esses 12 fundos, você vai conseguir ver a evolução de cada um deles. É claro que você não pode ficar comparando como foi a evolução de um fundo de ações com a evolução de um fundo de renda fixa. Mas só que eu acho que é importante para você entender qual foi a evolução. Muita gente não consegue nem saber qual foi a evolução da sua carteira ou dos seus produtos. Então não é para você ficar achando que um é melhor do que o outro. Nesse ponto, eu acho que o que você tem que fazer é entender realmente como eles evoluíram, para que você possa fazer a análise na janela correta de cada um dos produtos que você vai ter na sua carteira de investimentos. Quando a gente está falando aqui sobre todos esses comparadores de ativos, o Mais Retorno ele vai ser o mais completo. Ele vai ser o que te dá uma interface mais fácil de você acompanhar, de você observar. Você tem acesso a comparador de fundos no Mais Retorno, que é gratuito. Então, para você que quer simplesmente acompanhar os seus fundos, fazer umas análises bastante complexas dentro dele, que ele te permite fazer isso, o Mais Retorno ele vai te atender muito bem. Mas só que existem alguns outros comparadores de ativos que eu utilizei ao longo do tempo. Um deles se chamava Verius. E o Verius, hoje, ele foi comprado pela Nubank. Essa aqui é a interface dele. Quando você entra na internet e coloca comparador de fundos da Nubank, você tem acesso a esse comparador de ativos aqui. Ele é um pouco mais simples do que o Mais Retorno, mas só que ele consegue te dar as informações que você precisa também. E basicamente vai ser a mesma coisa. Você consegue, por exemplo, colocar o CDI no gráfico, você consegue colocar os fundos que você quer comparar com o CDI, mas se você quiser também, você consegue colocar o índice Bovespa. Ele vai te dar um pouco menos de ferramentas hoje do que você consegue no Mais Retorno, mas só que esse comparador de ativos também ele é muito eficiente e ele é muito legal, porque você consegue fazer a mesma coisa. O que vai ter hoje nas plataformas, a XP tem um comparador de ativos, o BTG vai ter, o Nubank vai ter, mas a Mais Retorno, ela é uma comparadora de ativos independente, que não é ligada a banco nenhum. Então eu sugiro que você faça o teu cadastro, é gratuito, para que você consiga começar a colocar os fundos que você tem, para você poder fazer essa comparação e fazer análises mais eficientes da sua posição. Quando a gente está falando aqui do Mais Retorno, essa aqui é a interface do Mais Retorno, né? Você vem aqui acessar sua conta. Mais Retorno, você não precisa fazer o cadastro para você fazer a comparação de ativos. Basta você entrar aqui em comparador de ativos que vai abrir a interface para você do Mais Retorno, para que você consiga começar a fazer as suas análises na hora que você for fazer a comparação dos seus produtos. Aqui é o site maisretorno.com, essa aqui vai ser a tela principal já do site, e aí você vem aqui em comparador de ativos. Eu vou entrar aqui para fazer uma comparação de dois fundos, para vocês entenderem como que funciona, como é que você entra aqui na plataforma, para você ver como é que é a evolução de cada um deles. Por exemplo, eu vou fazer a comparação aqui de um fundo que se chama Trend DI Simples.
Eu sempre falo sobre esse fundo porque ele é um fundo taxa zero, ele é um fundo muito utilizado para reserva de emergência. Esse fundo foi criado aqui em 2019, então eu vou colocar aqui, ó, Trend DI Simples, e aí ele já aparece aqui na plataforma. E eu vou adicionar um outro fundo multimercado que se chama Legacy Capital. Então eu coloco aqui, Legacy Capital, ele pesquisou Legacy Capital Advisory e eu adiciono o fundo Legacy Capital. Quando eu faço isso, automaticamente ele já vem aqui o gráfico com a evolução do período ótimo. O que é o período ótimo? É o período mais longo em que eu tenho a base histórica dos dois fundos. Quando eu coloco mais tempo, por exemplo, eu posso colocar aqui 5 anos. O que acontece? Há mais de 5 anos, só o Legacy era criado. O fundo Trend DI, ele iniciou aqui. Então, quando eu pego o período ótimo, eu pego a criação mais longa dos dois fundos, ok? Então, essa aqui é a evolução do período de 2019 até hoje, como que esses fundos eles evoluíram. O que é legal quando você entra dentro dessa plataforma? Aqui você vai ter todos os indicadores que você quer comparar com a evolução desse fundo. Então, no período todo, o Legacy Capital rendeu 58% e o fundo Trend DI rendeu 46%. Eu quero comparar com o CDI, que é a taxa livre de risco, e eu quero comparar com o IHF, que é a média dos fundos multimercados, porque o Legacy Capital ele é um fundo multimercado. Então, olha só como é que fica aqui a nossa comparação. Eu tenho que o Legacy Capital está com 58,39, ele está batendo o índice IHFA no período de 5 anos, e eu tenho o Trend DI com 46,10, ele está batendo o CDI, que é o índice de comparação do fundo de renda fixa conservador. Então, aqui eu consigo ver que os fundos que eu coloquei, eles estão batendo o índice de referência. Quando a gente desce aqui no mais retorno, aqui eu estou falando no período ótimo. Quando a gente desce aqui no mais retorno, eu vou ter algumas informações muito valiosas para a tua análise na hora que você está entendendo o fundo. Olha só, rentabilidade histórica. O que significa rentabilidade histórica? Vai ter a rentabilidade no mês, no ano, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, 12, 24 e 36. Então, esse troféuzinho aqui, ele significa o seguinte: no ano, o melhor resultado foi o Trend DI. Quando a gente desce um pouco mais, a gente pega um ponto que se chama consistência dos fundos. O que é a consistência dos fundos? É como esses fundos e índices se comportaram em meses. Esses fundos existem há 58 meses. Tá? O fundo e o índice, a gente está comparando 58 meses. Significa dizer que em 58 meses, o CDI ele foi todos os meses positivo e o fundo Trend DI ele foi todos os meses positivo. Nenhum mês negativo, nenhum mês negativo. Quando a gente está falando do Legacy Capital, que já é um fundo multimercado, que tem um pouco mais de risco, e a gente está falando sobre o IHFA, que é o índice que mede a indústria dos fundos multimercados, esses produtos, com a volatilidade que eles têm, fizeram com que 67% dos meses, ou seja, 39 meses, fossem positivos e 19 meses fossem negativos. O maior retorno nesses 58 meses foi de 5,17 e o pior retorno do fundo foi de 3,97. Então aqui eu já consigo entender que o Trend DI ele é um fundo mais conservador. Por isso ele teve 58 meses negativo e por isso ele, no menor retorno que ele deu, não foi negativo, foi um retorno positivo, tá bom? Então, quando a gente desce um pouquinho mais, a gente tem aqui a volatilidade. O que é a volatilidade de um fundo? É quanto esse fundo ele oscila ao longo do tempo. Né? Se você tem uma volatilidade muito baixa, como é o CDI e o fundo Trend DI, significa dizer que esse meu fundo vai oscilar muito pouco. Ele vai seguir a média do CDI. Ele não vai ter muita oscilação de preço. Quando eu já pego uma volatilidade um pouco maior, eu posso ter meses negativos. Então a gente tem que ficar muito atento quando você aplica num produto para você entender qual que é a volatilidade dele. A volatilidade ela vai dizer se o fundo que você tem pode ou não
ter rentabilidade negativa, por exemplo. Ou quantas vezes esse fundo pode ter uma rentabilidade negativa ao longo do tempo. E aí a gente vem para um índice, que é um índice bem interessante, é um índice muito simples de ser analisado, que é o índice Sharpe. O índice Sharpe é o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui do trend DI desde o início. Quando eu tenho um índice Sharpe positivo, que é de 0,27, significa dizer o seguinte, eu pego os últimos 12 meses do fundo e eu comparo com o quanto esse fundo bateu do CDI, com o quanto de risco esse fundo tem. Então, olha só, o fundo rendeu 11,68, o CDI rendeu 11,58. Então, é um fundo que bateu o CDI. E aí eu pego a diferença do quanto o fundo bateu do CDI e divido pelo risco do fundo, que é 0,07. E aí eu encontro um índice Sharpe. O índice Sharpe, quanto maior, melhor. Por quê? Significa dizer que o fundo bateu o CDI e, quando eu divido pelo risco que esse fundo teve, eu tenho um resultado positivo. Então, o índice Sharpe, quanto maior, melhor. E ele já vem aqui na capa aqui do Mais Retorno. E agora eu quero voltar aqui na tela inicial para eu poder fazer uma comparação entre mesma classe de ativos, porque aí sim você vai ter, quando você tem a sua carteira, você tem um fundo de renda fixa, um fundo multimercado, um fundo de ações. Aí você vai colocar lá todos os seus produtos para você entender como é que foi a evolução de cada um deles. Mas agora vamos supor que você quer acompanhar qual que vai ser a evolução de apenas fundos multimercados. Então eu volto aqui para a tela inicial, entro aqui em comparador de ativos, a gente volta para aquela tela e eu vou comparar 4 fundos com o índice que a gente vai colocar lá. Então, um primeiro fundo vai ser o SPX Nimitz. Eu posso pegar pelo nome do fundo ou eu posso pegar pelo CNPJ do fundo. Então, quando eu coloco o CNPJ aqui do fundo, já vai me dar ele. Eu adiciono o fundo. Eu vou pegar o Kinea Atlas. Vou pegar o CNPJ e vou adicionar aqui novamente. Então, já vai me dar aqui o fundo Kinea Atlas. Eu vou pegar o Capitalo Zeta, vou adicionar também no comparador de ativos. Adicionar. E eu vou pegar o Gávea também para adicionar no comparador de ativos. E a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente. Adicionado. Então, está aqui. Ó, essa aqui é a evolução no período ótimo. A gente está falando aqui que o período ótimo é desde o 5/7 de 2019 até hoje, desses 4 fundos. Então, eu tenho o Gávea, que rendeu perto de 61, Capitalo 57, Kinea 54 e eu tenho o SPX aqui com 50. Eu quero colocar, para fazer a comparação desses fundos, eu quero comparar eles com o CDI. Quando a gente começa a analisar a evolução de todos esses fundos, olha só que interessante, eu posso pegar várias janelas. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a janela de 1 ano. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade dos fundos multimercados, elas não têm batido o CDI. O único fundo que está batendo o CDI nos últimos 12 meses é o fundo Capital. A gente pode pegar janelas de 2 anos e a gente pode pegar a janela de 3 e de 5 anos. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa bem interessante. Olha só, quando eu pego o período ótimo, e aqui é para vocês entenderem que não vale a pena você escolher o produto apenas pela rentabilidade passada, eu tenho aqui 28/9 de 2022, SPX Nimitz, ele estava sendo o melhor fundo dos 4 que a gente está analisando. A partir daqui do dia 28/9 de 2022, eu resolvo colocar todo o meu dinheiro no SPX Nimitz porque ele foi o melhor fundo nos últimos 3 anos. E aí, olha só, eu vou colocar exatamente essa data, 23/9 de 2022. Eu posso personalizar aqui, para a gente ver como é que foi a evolução desses produtos depois dessa data. Quando eu entro aqui, olha só, quem colocou todo o dinheiro no SPX Nimitz naquele momento, que era o melhor fundo, pegou ele no pior momento. Então, você tem todos os outros fundos rendendo mais do que o SPX Nimitz, e o SPX Nimitz, na verdade, ele está dando uma rentabilidade negativa nesse período. Então, aqui é muito bom exemplo de que você precisa carregar os fundos ao longo do tempo. Quando eu pego um período ótimo, mesmo com quedas, eles acabam entregando mais do que o CDI,
mas só que eu não posso concentrar em nenhum fundo e nem pensar apenas na rentabilidade passada para fazer a aplicação na minha carteira de investimentos. E aí eu queria descer para a gente poder ver as mesmas análises que a gente fez anteriormente. Rentabilidade histórica. Quando a gente pega aqui em 36 meses, o melhor fundo foi o Capitalo. Quando a gente pega em 24, o CDI bateu todos os fundos. Quando a gente pega 12 meses, o melhor fundo aqui também foi o Capitalo. Quando a gente faz a análise 42 meses positivo para o SPX Nimitz, 19 meses negativo, o maior retorno nesse período foi do SPX Nimitz, de 7,38. Nas quedas, a menor queda foi o CDI, porque o CDI realmente ele não cai, mas eu tive aqui o Gávea com menos 2,16. Olha só, o Capitalo Zeta, ele é o meu melhor fundo no período, mas só que ele teve a maior queda do período. Então, é importante você entender que os produtos têm risco e que a gente precisa ter paciência. A partir do momento em que você toma risco, você precisa ter paciência. E aí, a gente vem aqui para a volatilidade de cada um deles desde o início. O fundo com mais volatilidade é o Capitalo, o fundo depois é o SPX, depois é o Kinea e depois a gente tem o Gávea. Isso aqui é o que eu queria trazer para vocês começarem a entender como que cada um dos títulos eles se oscilam. Cada um dos títulos variam de um jeito. Então, quando eu estou falando sobre os produtos conservadores, eu tenho que entender que eles oscilam menos. Quando eu estou falando sobre os produtos multimercados, eu tenho que entender que eles têm uma certa volatilidade. Ou então, quando eu for trazer aqui para fundos de ações, eu tenho que entender que eles oscilam mais. E essa composição, esse mix que você vai montar na sua carteira de investimentos é o que vai fazer com que a tua carteira evolua de uma forma mais volátil ou menos volátil. Então, mais uma vez, é muito importante você entender que você precisa seguir o teu perfil do investidor para que você não corra riscos desnecessários e você precisa ter uma carteira de investimentos organizada para que fique fácil até de você analisar qual é o fundo que não está indo bem na sua carteira. Se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir entender como é que está sendo a evolução dos seus investimentos. Então, o que eu queria trazer para você é o Mais Retorno como uma ferramenta gratuita para que você possa colocar os fundos que você tem lá para que você consiga entender qual que é a evolução de cada um deles. Eu espero que eu tenha ajudado vocês no vídeo de hoje. Eu vou trazer mais conteúdos analisando aqui no Mais Retorno ao longo do nosso canal e eu acho que se você tiver uma carteira organizada, não cheio de produtos de investimento, com produtos estratégicos para cada uma classe de ativos, eu não tenho dúvida que você vai começar a acompanhar o seu investimento até começar a entender como que está a evolução da carteira e por que ela está indo bem ou por que ela está indo mal.